abraço, olha aí. Lei das bets pode tirar 1,6 bilhão dos clubes de futebol. Muito bem, você tem aqui o argumento do senador Carlos Portinho, valorizar o patrocínio, contratos maiores e longevos e menos a publicidade, contratos menores e passageiros. Empresas menores têm outras formas de anunciar, é um ajuste no mercado, premissa que gerou foi o abuso, precisava regular pelo abuso. Nós falamos sobre isso na sexta-feira passada, me lembro que o PVC tocou nesse ponto desta regulação que viria e começou já, né, com esse projeto do Senado, no Senado, de restrição de bets, proibição de casas de apostas em publicidade estática, exceção a donos dos direitos do campeonato e patrocinadores do clube, do próprio time, prazo de 1 ano para se adaptar, estimativa de clubes de perdas, 1,6 bilhões de reais, contratos de clubes de placas, nós temos aí o Corinthians com Flamengo e Corinthians 55, Palmeiras com 52 milhões e 500 mil reais. Estimativa de ganho das bets, 15 a 20 milhões. Outros clubes com... Massini, só para corrigir, Oi. Essa estimativa de ganho, o texto ficou meio truncado, mas esse seria a estimativa de ganho sem as bets. Aí Sem esses as clubes bets, Flamengo, tá. Eles ganhariam 15, 20 milhões. E aí o valor dos outros clubes é aquilo ali. Só te corrigindo, desculpa a interrupção. Não, imagina, está correto, você está correto. E aí a gente vai, então, com essa estimativa de ganho dos clubes, né? Você já começa a somar o prejuízo lá de 1,6 de perdas de milhões de reais, não é isso? Estimativa de ganho anterior a Bet, 6 milhões, contratos atuais, 30, 40 milhões, isso vale para os outros clubes. Rapaz, essa notícia pegou o mundo do futebol com as calças curtas, né? Amigos, vamos explicar então direitinho para as pessoas que estão vendo a gente como que esse mercado vai se acomodar a partir deste projeto no Senado de restrição das bets. Rodrigão, começa com você e o PVC pega na sequência. Bom, vamos lá, Massini. Primeiro, a gente sabia que era necessária alguma restrição para a propaganda de bets que estava exagerado, né? Aí o que a gente vai discutir aqui, se a lei que foi proposta pelo substitutivo do senador Portinho, que já foi aprovada no Senado, é o modelo ideal e se justifica essa questão dessa perda dos clubes. Os clubes calcularam esse valor, eu fui apurar, mais ou menos pelo que seria a diferença do que eles vendem as propriedades hoje e do que eles passariam a vender. Eles têm contratos com empresa de placa, a Brax é compradora de quase todos, menos o Palmeiras, que tem com a Sports Hub, mas os contratos podem ser rompidos, basicamente porque a Brax se financia vendendo vários espaços para casas de apostas. E aí, se ela não consegue vender para várias casas de apostas, ela ganha menos, ela não vai conseguir pagar esses valores para Flamengo e Corinthians e para todos os outros clubes da Série A, nem a Sports Hub que paga para o Palmeiras também não vai conseguir, né? A fonte de dinheiro é a mesma. O que eu conversei lá com o pessoal do Flamengo, do comercial deles, eles dizem que antes do movimento das bets, que até antes do contrato da Brax, o Flamengo já vendia independente, ele mesmo, as placas, eles estimam ali a arrecadação entre 15 e 20 milhões, ou seja, isso é uma diferença grande de quase 40 milhões ali de venda. Por quê? Porque era muito pulverizado e as bets pagam tipo 4 vezes, foi o que eu vi, do que uma empresa comum. Porque não é que você não vai ter publicidade, você vai ter ali do mercado comum, só que paga 4 vezes menos. Então é nessa diferença que está o prejuízo. Se o cálculo dos clubes de 1,6 bilhão, e isso vale para todo mundo, Série A, B, todos os contratos e tal, está correto ou não, a gente pode discutir aqui, mas fato é que tem uma grande perda. E aí, como funciona a lei que foi proposta? Ela restringe um monte de outras coisas que não tem impacto econômico para os clubes, que é influenciador, né, não poder... E TV, que vai ter restrições de transmissões durante a transmissão, isso também pode ter um outro impacto indireto, porque a TV conta, às vezes, com essa propaganda para pagamento eventual de direitos maiores, mas
pelo menos para esses contratos agora do Brasileiro e da Copa do Brasil, não vai ter impacto, mas pode ter impacto no ganho da TV. Eu achava, inclusive, exagerado aquele negócio de ficar mostrando odds durante a transmissão, me parecia uma coisa completamente bizarra. Acho que faz completo sentido essa restrição aí imposta pelo Carlos Portinho. O que eu ouço muito de reclamação dos clubes é o seguinte: você não está resolvendo o problema de saúde pública, você está mantendo as bets com patrocínio nas placas, só que só a dona do campeonato. Nesse caso, a Betano, por exemplo, que é dona do Brasileiro e da Copa do Brasil, vai ter uma enorme vantagem, porque só ela vai aparecer, fora os patrocinadores dos clubes. E aí os clubes entendem que o que você está fazendo é favorecer as empresas maiores de bet e que você vai tirar uma concorrência e por isso vai reduzir muito os valores dos contratos, porque só essas grandonas vão conseguir fazer esses patrocínios aí maiores ou para clubes ou para competições. O Carlos Portinho argumenta, ele usa uma argumentação comercial de que deveriam ter menos contratos e os contratos serem mais valorizados a longo prazo. Então, você vê que, apesar de ter argumentação lá atrás de saúde pública, ele diz que era defensor de que fosse proibido todas as propagandas de bet, né? Mas que acabou optando por uma restrição para não fechar completamente o mercado. Então, ele entende que vai ter um ajuste que no final vai acabar dando mais ou menos no mesmo. Não é o entendimento dos clubes. Eles estão muito irritados, acham que vai ser que é uma lei que acaba favorecendo as bets grandes, que elas vão poder investir menos, porque vai ter menos concorrência, e o ganho todo do segmento do esporte vai ser menor, sem você ter um ganho de saúde pública, porque as bets vão continuar exibidas nas placas estáticas, né? E aí o Portinho tem essa outra argumentação, vou até colocar as coisas que ele falou aqui, só para a gente botar. Ele fala assim: nocivo é a jabuticaba brasileira que admite marketing de emboscada e inunda o torcedor e espectador de placas de 1.000 casas de apostas. Né? Então ele entende que estava muito excessivo, aquelas 4, 5 marcas ali nas placas estáticas. Então você tem essas duas argumentações, é fato, vai ter perda grande, significativa de valores para os clubes brasileiros. Você concorda com esse argumento do senador? Você acha que esse é um caminho? Qual que é a tua ideia a respeito disso? Eu acho que tem uma série de contradições, né? Por que você proíbe a bet? A gente está vendo casos que têm que ser estudados, a gente tem que estudar a questão de saúde pública, tem que ser estudada. Qual é o impacto disso? Tem gente que fala que só se joga quantias pequenas. Aí aparece do outro lado gente dizendo que tem gente internada fazendo recuperação por causa de jogos. Eu acho que o ponto é assim: a camisa não existe nada mais chamativo para um adolescente do que a camisa do seu clube. Quando é que você soube, Massini? Vou fazer uma pergunta assim, e o Rodrigo também, porque o Rodrigo está no Rio e estava no Rio nessa época. Quando é que a gente descobriu o que era Calunga? No Corinthians, né? Sim, mas assim, você sabe, quando o Corinthians estampou Calunga pela primeira vez em 88, 88, 87, 87. Quando estampou Calunga, você sabia o que era Calunga? Eu não. Um dia eu estava andando de ônibus na Avenida Lins de Vasconcelos, na Vila Mariana, em São Paulo, e passei na frente de uma Calunga e falei assim: nossa, Calunga, olha o que é isso. Eu não sabia o que era Calunga, uma rede de papelarias. Para mim, Calunga era o patrocinador do Corinthians. Aí você vê a Calunga e fala assim: Calunga, olha isso aqui, nossa, genial. Aí você vai comprar uma caneta na Calunga. Eu me lembro muito então, assim, a questão central é a camisa do clube. Mas não vai tirar a camisa de clube agora. Não vai. Não vai. E acho que tem que ter um prazo. Quando for determinar que vai acabar, vai dar um prazo. Por exemplo, na Inglaterra, em abril de 2023, não tinha terminado a temporada 22-23, os clubes ingleses, a Premier League anunciou que a partir da temporada 26-27 não pode mais ter propaganda de bet na camisa dos clubes. É aquela história de se você deixou acontecer, você precisa dar um prazo para tirar. Claro. Né?
Então, ponto. Eu acho que a questão da publicidade estática, ela é muito menos relevante do que a camisa do clube. Porque a camisa do clube é o objeto do desejo do adolescente. Mas precisa ter um prazo para tirar isso. Precisa ter um prazo para tirar. O outro ponto, que eu acho que é limitador, que me incomoda na questão é isso que o Rodrigo falou, ficar dando as odds na transmissão do jogo. E a segunda coisa, é incrível como quando você vai fazer um contrato, um influenciador hoje, se ele for anunciar uma marca de cerveja, ele vai ter uma cláusula que vai dizer que por um período X de quarentena, ele não pode anunciar outra marca de cerveja. E, de fato, nos estádios, está acontecendo de você ter 3 tapetes do lado do gol com 3 marcas diferentes de jogos de sites de apostas. Isso é inacreditável mesmo. Como é que você vende 3 placas para 3 concorrentes do mesmo setor? Então, nesse ponto, eu concordo com o argumento do Portinho. Só que se você fizer contratos mais longos, como ele está dizendo, você vai ter uma contradição ali na frente. Porque uma hora alguém vai querer proibir, como na Inglaterra, a propaganda na camisa dos clubes. E aí você não vai poder proibir a interrupção de um contrato que está em vigência. Se fizer um contrato de 10 anos, nunca mais vai tirar. Perfeito. Agora, eu entendo o argumento seu e do Portinho, mas assim, é um argumento muito mais comercial do que de saúde pública, né? Porque se você mantém os 2 patrocínios na placa estática, na verdade, o efeito para, tipo, não estamos divulgando bets e tal, não faz muito sentido, né? Só porque tem 2 marcas e não 5. Não vai ter uma redução de pessoas influenciadas por aquela publicidade, né? Para jogar, né? Que teoricamente seria o fim aqui dessa lei, né? Tudo bem, argumento. Eu entendo isso, você tem razão. Agora, eu estou pensando do ponto de vista comercial mesmo. O mercado não admite esse tipo de venda casada. Né? Anteriormente, sim. Quando não tinha o setor de apostas, os outros setores era só um por setor. A Globo só põe patrocinador um por setor. É o normal da venda comercial, né? É o normal. Então, no campo devia ser. Embora quem possa regular seja o clube. Agora nós vamos voltar para a Dona Santinha. Sabe quem é a Dona Santinha? Eu vou fazer uma camisa. Quando eu for no clube, eu vou botar um patrocinador, vai ser Dona Santinha. Sabe quem é a Dona Santinha? Dona Santinha era a esposa do Eurico Gaspar Dutra, que é quem se atribui o fim dos jogos de azar no Brasil, o fim dos cassinos no Brasil. Dona Santinha, depois do fim do Estado Novo, quando o Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente, Dona Santinha chegou para o Dutra e falou assim: meu marido, presidente, esse negócio de cassino aí é um viciante, é um jogo, eu sou católica, não pode. E aí, é o folclore, mas é o que está na história do Brasil, que Dona Santinha foi quem interveio no ouvido do presidente Dutra para dizer: não pode ter cassino no Brasil. E não tem até hoje. Quer dizer, tem na internet. Eu confesso, amigos, que eu tenho sempre uma dúvida dentro da minha convicção. Não tenho uma posição formada a respeito disso, porque eu penso o seguinte: poxa, acho que é um direito da pessoa de decidir o que faz da vida dela. Essa é uma premissa na minha vida. É um direito que eu tenho de decidir o que eu quero para mim, eu não quero. Ou eu quero comer mais purê de batata ou menos picanha, é uma decisão minha, né? E acho que ninguém tem que se meter na minha decisão. Ponto. Mas também quando eu vejo os relatos, e são duros, pesados, das pessoas que não conseguem conviver com isso em liberdade, né? Em liberdade, quando eu digo, é ter a liberdade de ir, apostar, voltar e continuar vivendo a vida dele, né? Gostei, brinquei, ganhei, perdi, tudo bem. Eu aí fico realmente com uma sensação de que alguma coisa talvez possa ser feita. Mas, Rodrigo, como é que a bancada da bola, né? Porque imagino que Liga, Libra, LFU, LZH, XYZ,
estejam agora todos pensando numa união, mesmo que pontual, para essa questão. Como é que eles estão reagindo a isso e se existe já uma articulação para melhorar, diminuir, como que eles vão atuar no Congresso Nacional, porque o projeto está lá no Senado e precisa ainda da aprovação geral, né, para poder entrar em vigor. Diga para mim. É isso. O projeto passou na Comissão de Esporte do Senado, foi aprovado no Senado e agora está indo para a Câmara para passar lá e precisa da aprovação, obviamente, da Câmara. E óbvio que esses clubes eles já fizeram uma manifestação na terça-feira, né, antes da aprovação do texto, se dizendo contrário, se dizendo que vai ter esse prejuízo. É meio óbvio que eles vão atuar fortemente num lobby no Congresso para tentar derrubar. Eu já ouvi de presidente do clube que eles estão muito irritados com o senador Portinho, que inclusive tem uma circulação grande no meio do futebol, ele ouve todo mundo em geral, antes de fazer a lei da SAF, por exemplo, ouviu todo mundo, ele tem uma boa circulação, já foi advogado do meio esportivo, mas que eles estão muito irritados como ficou o formato da lei, então vai ter um lobby grande, uma briga ali no Congresso. Mas para além disso, né, e a gente vê qual é o resultado final, a gente pode discutir aqui qual é a melhor lei, qual a restrição, botei aqui os pontos de vista dos clubes e o do senador, mas assim, os clubes têm que começar a se preparar para que essa receita, e a gente já vinha falando antes, essa receita de bet, de publicidade do jeito que está, não é para sempre. E eles inflaram as contas deles e gastos como se isso aí fosse ser para sempre. E não é para sempre. Era meio... Já vinha claro que podia não ser essa lei, mas ia ser outra, que ia ter alguma espécie de restrição, que não ia ficar do jeito que estava, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que eles devem fazer esse movimento do lobby, é um erro dos clubes se eles continuarem contando que isso aí vai ser para sempre. E tem um detalhe, de bastidor da votação, que muita gente está observando, que os clubes se organizaram para discutir a lei, mas as bets não. Faltou uma unidade, estou pensando do ponto de vista dos lobistas, né? De quem vai lá no Congresso para falar assim, não, essa lei não pode ser assim, por causa disso, disso e disso. Os clubes foram mais advogados dos contratos do que os empresários do mercado de apostas. Mas o PVC, porque o lobby mais forte das bets é das grandes bets. E essas, a opinião que eu ouvi de clubes, vão ser favorecidas porque o mercado vai se reduzir e você está no mercado de consolidação, elas podem começar a comprar as menores se elas tiverem acesso à publicidade, digamos assim, os maiores contratos e a exibição. Então não são todas as bets que vão ser prejudicadas por esse tipo de movimento, entendeu? Tem algumas, as grandonas, que são essas internacionais, chegaram antes, essas vão ter num mercado mais restrito, elas ganham poder de fogo e podem comprar as outras. Então não é ruim para todas as bets, mas é ruim para os clubes. Tô aqui, não estou defendendo nada, tô analisando o cenário de como é que está posto. Por isso que não tem um lobby tão forte. Por isso que não tem um lobby tão Rodrigo, forte. E PVC, é o seguinte, bom, mas aí você tem contratos que foram assinados de clubes que se programaram para pagar compromissos para 2, 3 anos. Ninguém compra um jogador à vista, pode acontecer, mas não é usual no mercado, né? 2, 3 anos e tal, porque você conta com esses contratos assinados. Como é que fica? Esses contratos serão respeitados? Como disse o PVC, o prazo vai acontecer? Como que o projeto no Senado garantiu isso? Porque também não é possível que o sujeito faça um contrato de 3 anos, 4 anos, contrate jogadores e depois, no meio do caminho, agora não dá, vai estar uma quebradeira geral. Ela tem previsão de 1 ano de adaptação. Então, se entrando em vigor, sei lá, no segundo semestre de 2025, a proibição começaria a ser válida no segundo semestre de 2026. Agora, os contratos com a Brax, que é a principal ali de 19 clubes da Série A, eles têm validade de 5 anos, né? Que seriam até 2029, né? 25, 26, 27, 28, 29, isso. Esses contratos, pela informação que eu tenho, eles não têm cláusula, não têm multa. Então, a Brax, se chegar no meio do ano que vem, ela sentir que ela não pode sustentar o valor desses contratos, ela pode simplesmente romper, e aí vai ter que ser refeito todos os acordos comerciais relacionados à placa. Eu não sei se vai passar a lei, mas eu acho que se passar,
também seria de bom tom, de repente, estender esse prazo até o fim de 2026 para você completar uma temporada inteira, né? Porque o contrato é por 1 ano. E aí você faz um rearranjo no fim do ano. Porque se você chegar no meio do Brasileiro e falar assim, ó, acabaram todos os contratos de publicidade, a partir do meio do ano tem que ser tudo diferente. Vira uma bagunça, né? Vamos ser sinceros aqui. Mas essa adaptação do orçamento tem essa questão de 1 ano aí para entrar em vigor. Só